Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula e agora com o capítulo 2 chamado Reformas Religiosas e Estados Absolutistas. No capítulo 1, a gente viu as mudanças que ocorreram na Europa que vão ser responsáveis para a gente delimitar, né, a passagem da Europa da época feudal para a chamada Era Moderna. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas outras mudanças, tanto na questão do Estado como culturais, que fizeram grande diferença no início da Era Moderna. As principais são as reformas religiosas que vão ocorrer dentro da Igreja Católica e os chamados estados absolutistas, como vai ser a formação desses estados absolutistas, tá? Todo capítulo a gente começa com uma imagem, no caso desse capítulo é uma gravura, ó, a gente vê aqui, ó, gravura feita por Bernard Picard no século XVIII, que representa um auto de fé. Então, aqui nessa gravura, né, a gente vê uma grande característica que desse início da Era Moderna, que são as embarcações, né, das grandes navegações. E aqui a gente vê em terra, né, esses chamados autos de fé. O que seriam isso, né? Eles aqui estão punindo as pessoas que eram chamadas de hereges, as pessoas que cometiam alguma coisa que era contrária à doutrina cristã. Essas pessoas, se não se arrependessem, se não se mantivessem, né, as suas condutas e julgados por um tribunal da Igreja Católica, eles podiam ser até queimados em praça pública, como essa gravura aqui sugere, tá? Então a gente tem aqui ó, a continuação da gravura, certo? E aqui a gente tem um resumo do capítulo que a gente vai estudar. Vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Nesta unidade, vamos conhecer algumas das transformações que ocorreram na Europa no início da Era Moderna. Entre essas transformações, estudaremos a divisão da cristandade entre católicos e protestantes, ocorrida na época das reformas religiosas. Então, aqui é um ponto central da nossa aula, é entender quais foram os motivos, né? Quais foram os contextos que fizeram com que houvesse esse cisma dentro da Igreja Católica. Outro cisma, né? Já havia tido a divisão anteriormente dentro da Igreja Católica entre católicos e ortodoxos, e agora dentro do catolicismo você vai ter essa divisão formando o protestantismo. A gente vai entender como é que isso ocorre lá na Europa. Continuando. Também vamos estudar a importância da burguesia financeira e mercantil para a manutenção da renda dos estados modernos europeus e perceber que, na maioria desses estados, o poder foi se centralizando cada vez mais na figura do rei, amparado por um sistema burocrático de organização estatal. O que a gente vai entender aqui é como se formou os chamados estados absolutistas, que tinham o poder concentrado nas mãos de uma figura só, que era o rei daqueles locais, tá? Então vamos continuar aqui com a primeira parte do capítulo chamada A Europa no Antigo Regime. Antigo regime, galera, é também chamado o absolutismo que aconteceu na Europa. Vamos continuar aqui, ó. A partir do século XVI, uma nova organização social se desenvolveu nos Estados modernos europeus, que havia se formado entre os séculos XIV e XV. Essa organização social, característica da Europa moderna, ficou conhecida posteriormente como Antigo Regime. Nessa época, a sociedade caracterizava-se pela herança medieval, refletida na manutenção dos privilégios da nobreza e do alto clero, como a ocupação de cargos importantes e a isenção de impostos. O que ele está querendo dizer é que essa nova forma de organização do Estado, né, essa nova forma de se fazer um governo, ela surge entre os anos de 1300 e 1400, tá? Só que ela vai manter ainda muito dos privilégios que existiam na época medieval. Se a gente lembrar as aulas sobre Idade Média que a gente assistia
no primeiro ano, na Idade Média haviam 3 classes, né, chamadas a divisão de classes da Idade Média, né, a divisão da sociedade, em que você tinha o clero, né, que eram os membros da Igreja Católica, a nobreza e os camponeses, artesãos, que eram chamados, por exemplo, na França, de terceiro estado, tá? Essa divisão, ela vai se reproduzir durante a época moderna. Ela vai manter esses privilégios das duas classes que tinham privilégio. Quem era que tinha privilégio durante a Idade Média? Os nobres, né, que não trabalhavam, eram eles que tomavam conta da guerra, então era só eles que podiam ter armas. Então eram os nobres, né, os senhores feudais, que não trabalhavam e eram sustentados pelos impostos que eles tomavam do povo, tá? E isso vai se manter na Idade Média, e o clero, que eram os membros da Igreja Católica, que também eram sustentados muito pelo trabalho do povo, tá? Então, esses privilégios eles vão se manter durante o início da Era Moderna, tá? Aí a gente vem aqui para esse texto aqui que se fala sobre inquietação religiosa. Vamos entender aqui, ó. No início da Idade Moderna, várias regiões da Europa estavam devastadas pelas guerras, pela fome e pela peste. A gente viu isso na aula passada. Os 3 motivos que fizeram com que a Idade Média entrasse em colapso, né, foram em muitos casos por causa da guerra, a fome e as doenças, que diminuiu bastante a população daquele período, tá? E fez com que aquela tipo de organização social que era o feudalismo entrasse em colapso. Essa situação contribuiu para o aumento da sensação do medo. Medo das doenças, da fome e das guerras. Medo da morte e da ira de Deus. Com isso, as pessoas passaram a se preocupar com mais questões de ordem religiosa e espiritual, como a salvação da alma. O que a gente tem que entender aqui, galera, é que no período final da Idade Média, a população europeia, que é o local que a gente está estudando aqui, que foi onde ocorreu a Idade Média, eles eram extremamente religiosos, extremamente católicos, né? A grande maioria da população era católica. Tanto é que esse nome Europa, ele não era designação que eles utilizavam na época, eles eram chamados de cristandade, justamente porque a maioria daqueles reinos que existiam lá eram reinos cristãos, tá? E como não havia ainda uma consciência, né, sobre a ciência, ela só vai começar a florescer lá para o século XVII, a maioria das pessoas tinha a crença de que tudo que acontecia era por causa de Deus. Então, o grande medo que essas pessoas passavam das doenças, da fome e da guerra era dos chamados castigos divinos. Então, uma doença como a peste bubônica, que matou milhares de pessoas na Idade Média, a peste negra, eles eram considerados castigos divinos, castigos de Deus. Então, o que acontecia naquele período era um grande medo da população, e eles começaram a buscar a religião para ter uma salvação da sua alma, porque eles acreditavam que toda aquela provação que eles estavam passando era porque eles não haviam sido corretos na sua vida aqui na Terra, e por isso estavam recebendo esses castigos, tá? Continuando, ó. Os meios para conseguir o perdão não estavam apenas na fé. As pessoas também podiam recorrer às indulgências e à realização de boas obras. Para alcançar a salvação, os fiéis deveriam cumprir e praticar rigorosamente os mandamentos, os sacramentos e os ritos cada vez mais complexos e mecânicos da Igreja. Contudo, havia cristãos que se sentiam desorientados e desamparados, pois acreditavam que a Igreja preocupava-se mais com questões políticas e temporais que com questões espirituais. Essa parte aqui é importantíssima a gente entender. Muitas dessas pessoas, tá, que buscavam a salvação, não buscavam apenas em motivos religiosos, tá, e recorriam a essas chamadas indulgências. Vamos entender o que eram essas indulgências? Quando tem sublinhado aqui no livro da gente, geralmente tem a explicação aqui do lado, tá? Vamos ver aqui, ó. Indulgência, tá aqui, ó. Que era o perdão dos pecados concedidos pela igreja.
Então, basicamente, era o quê? Era um cara lá que era um nobre, muito rico, que acreditava ter muitos pecados por tudo aquilo que ele fez durante a sua vida, e ele procurava a igreja para que a igreja o absolvesse de seus pecados, tá? O problema dessa situação que vai se criar aqui no início da Idade Moderna é que essas indulgências, esse perdão dado pela igreja, ele começa a ser comercializado. A igreja ela começa a cobrar para dar essas indulgências às pessoas. E esses próprios homens ricos também pagavam a igreja. E isso meio que se tornou um modus operandi da época, das pessoas pagarem para ter a absolvição dos seus pecados, né? E isso vai gerar um descontentamento muito grande em quem seguia os preceitos da igreja, porque, segundo os preceitos da religião cristã, né, essa absolvição dos pecados ela deve vir do arrependimento sincero das pessoas e não do pagamento para que os chefes da igreja dessem essa absolvição de todos os pecados. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo a gente entender, porque isso aqui é o que vai gerar um descontentamento em membros da Igreja Católica que não concordavam com essas atitudes e que vão gerar o descontentamento que vai gerar a divisão e que depois iniciará o processo do protestantismo, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Cadê? Diante disso, uma parte dos europeus acabou se afastando da Igreja Católica em busca de novas formas de religiosidade. Nesse processo, sofreram influência de outras religiões, como o judaísmo, o islamismo e cultos tradicionais de origem germânica. Mesmo com o aumento do número de adeptos de outras crenças, o cristianismo permaneceu como a religião dominante na Europa. Então, ele vai deixar bem claro aqui que muitas pessoas vão se afastar do cristianismo por causa dessas práticas aqui, que era da alta cúpula da Igreja Católica nesse período, tá? Aqui, galera, a gente tem uma linha do tempo sobre as reformas religiosas e os estados absolutistas, né? Lembrando que no livro da gente a gente tem essas linhas do tempo com eventos importantes que aconteceram durante o período que a gente está estudando, tá? Então você tem aqui 1517, Martinho Lutero afixa 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. A gente vai ver mais para frente quem foi Martinho Lutero e como ele foi importante para as reformas religiosas. E aqui vocês vão ver no livro de vocês a sequência desses atos importantes, tá? Mas a gente vai continuar aqui com o texto. Aí a gente tem aqui essa parte do texto que fala da difusão de ideias. Acompanhe aqui, ó. O século XVI, na Europa, os anos de 1500, foi marcado por grandes transformações culturais. Sob influência do humanismo, vários pensadores promoveram novas ideias, como o racionalismo, desculpem, ponto. Além disso, os ideais renascentistas de curiosidade e liberdade estimulavam os europeus a inovarem sua mentalidade, principalmente nos campos da política, ciência, artes e religião. De novo, ó, tem duas palavras aqui sublinhadas que são movimentos culturais que vão surgir na Europa no século XVI, o humanismo e com ele também o racionalismo. Vamos ver o que era o humanismo. É um movimento intelectual que se difundiu a partir do século XV e que promovia o aprimoramento da ciência e dos valores humanos por meio do estudo das obras da antiguidade clássica greco-romana. Então, foi um grupo, né, de intelectuais que começou a difundir, né, um conhecimento que já existia na Grécia Antiga e na Roma Antiga, de um conhecimento sobre o ser humano, sobre o corpo humano, sobre a importância que o ser humano tem para a nossa sociedade. A gente tem que lembrar que durante os séculos XV e início do XVI, a sociedade era extremamente comandada, né, pelo catolicismo e que não se dava importância para o ser humano. O ser humano, na verdade, ele deveria reprimir
todos os seus desejos, as suas paixões e buscar cada vez mais a questão espiritual. Era isso que a Igreja Católica pregava na época, tá? Então esse movimento aqui ele já vai pregar uma coisa diferente, que na verdade era uma volta ao estudo, né, dos clássicos da antiguidade, de Grécia e Roma. Nesse período também do humanismo surge o racionalismo, que seria o quê? Ó? Ideal de valorização da razão humana como o melhor meio de compreender os fenômenos do universo. Então, tentar buscar de novo, como foi na Grécia e na Roma, a razão para tentar entender os fenômenos da natureza, tá? Porque durante toda a Idade Média, a ideia que se passava era que tudo que acontecia era porque Deus queria. Então, com esse tipo de pensamento, né, se tal coisa acontece porque Deus quer, não se buscava o conhecimento científico de tentar entender por que as coisas funcionam, porque bastava saber que as coisas aconteciam porque Deus queria. Se tudo acontece porque Deus quer, não há razão da gente tentar entender os fenômenos naturais. E o racionalismo vinha justamente para tentar modificar isso e colocar a razão como um dos fundamentos que o ser humano vai buscar para tentar entender o mundo que vive. Então, essas duas coisas aqui são as bases do pensamento científico moderno, que vai se desenvolver a partir daí na era moderna, tá? Continuando, o contato com culturas de regiões distantes, que se deu por meio da expansão marítima europeia, também contribuiu para o aprimoramento dessas novas ideias. Muçulmanos e bizantinos que haviam conservado obras dos antigos gregos em suas bibliotecas apresentaram-nas aos estudiosos da Europa, propiciando a difusão e a valorização de conhecimentos. A gente viu isso aqui na aula passada, que só foi possível para que portugueses e espanhóis desenvolvessem as caravelas, desenvolvessem os navios, as embarcações, a qual eles puderam adentrar o Oceano Atlântico e poder navegar para tentar contornar a África e chegar às Índias e depois até chegar às Américas, devido a essa troca cultural que acontece com os muçulmanos, aqui também com os bizantinos, né? E que leva um conhecimento que já existia também há muito tempo, desde os gregos e dos antigos romanos, e essa junção de conhecimento propiciou, né, ela proporcionou com que novas tecnologias fossem criadas e fez um grande avanço para a sociedade moderna da época, tá? Um desses avanços tecnológicos importantíssimos para a sociedade moderna, importantíssimo para a nossa sociedade contemporânea, foi a criação da imprensa, tá? O que é a imprensa hoje em dia, né? São os meios de comunicação, quem vai levar a notícia que acontece, né, para o grande público. Vamos ver como é que isso surge, né? Vamos ver aqui, ó. A imprensa surgiu na Europa a partir da invenção da prensa de tipos móveis pelo alemão Johannes Gutenberg, no século XV. A imprensa de livros era mais eficiente que a cópia manuscrita, permitindo que um número cada vez maior de pessoas tivessem acesso à informação de diversos tipos. Basicamente, galera, foi quando, né, esse inventor aqui ele criou, né, o nome imprensa, né, da onde que ele vem? É de você imprensar peças de metal que tem as letras, tá? Que eram chamadas de tipos. E essas peças de metal, né, elas eram molhadas, né, com tinta, e aí em contato com o papel ela reproduzia um texto, tá? Então, aqui a gente vai entender como é que surge, né, essa máquina. Vamos só terminar aqui, ó. Entre a elite ampliou-se a divulgação de livros sobre filosofia, teologia e medicina, além de biografias. Já nos meios populares, o número de analfabetos foi gradativamente diminuindo no decorrer da Idade Moderna. Com isso, houve um aumento da produção de panfletos e livros sobre temas populares como orações devocionais, histórias religiosas, comédias, horóscopos e receitas de remédios, de cosméticos e de alimentos. Então, qual é a importância dessa máquina? Que imagine a situação.
Para se copiar um livro, antigamente, ele era todo manuscrito. Então, imagine, por exemplo, um livro como a Bíblia, que tem centenas de páginas, para que ele fosse copiado. Então, uma pessoa teria que copiar página por página da Bíblia, né? Então, imagine o tempo que demoraria para fazer uma cópia. Aqui não, com uma máquina como essa, você ia aumentar muito a velocidade com que os livros eles eram copiados. E eles iam sair todos iguais, porque com os tipos, né? Para quem não está entendendo, galera, o tipo, a máquina de tipo é assim, uma máquina, né, que tem um espaço em que você vai colocando os tipos, que são as letrinhas de metal. E a facilidade dele é que você pode rearranjar, por exemplo, aqui essa página. Ó. Eles iam colocando letrinha por letrinha até formar essa página aqui. Quando a página estava formada, por exemplo, se eles quisessem imprimir 10 livros, então eles pegavam e imprimiam 10 páginas, colocavam aqui do lado, a página 1. Depois eles refaziam os tipos com a página 2 e iam fazendo mais 10 páginas para ir no final juntar essas 10, 10, 10 e 10 e aí encadernar e fazer 10 livros. Parece, ainda mesmo assim, muito trabalhoso. E é claro que era, a gente está falando aqui de séculos atrás. Mas mesmo assim, ainda era mais rápido do que copiar todo um livro à mão. Então aqui já foi uma mudança muito grande nesse período que propiciou a divulgação de ideias, a divulgação de pensamentos, tá? Os panfletos eles eram impressos aqui, distribuídos na população. Então, muito do conhecimento aqui começou a ser divulgado e não ficar mais só entre os intelectuais, tá? Claro, a maioria da população nessa época, na Europa, ainda era analfabeta, certo? Mas esse número, como foi dito aqui, ele vai diminuindo com o passar dos séculos, porque a população vai tendo contato com a leitura e com a escrita e vai diminuindo o número de analfabetos, tá? Continuando. Agora a gente chega nas chamadas reformas religiosas, né? O que aconteceu que teve essa mudança no catolicismo? Vamos lá. As reformas religiosas do século XVI, dos anos de 1500, foram fundamentais na configuração da Europa moderna. Os movimentos mais importantes aconteceram na Alemanha, Suíça, França e Inglaterra, cada um apresentando motivações e características específicas, mas também questões em comum. Veja, então vamos ver aqui o que aconteceu. Primeiro, uma das mais conhecidas e uma das mais importantes é a reforma de Martinho Lutero. Vamos entender quem era esse cara. O primeiro movimento da reforma protestante ocorreu na Saxônia, atual Alemanha. O líder desse movimento foi Martinho Lutero. Nascido na cidade de Eisleben, Lutero entrou para uma ordem religiosa e desde então manteve uma vida rigorosamente pautada por princípios católicos. Então, Lutero, ele era católico, ele era um monge católico, tá? E seguia à risca esses princípios. Após uma viagem a Roma em 1510, Lutero entendeu que muitos líderes da Igreja Católica estavam corrompidos, principalmente porque estimulavam a venda de indulgências. Olha só, aquele lance que a gente estudou antes. Como essa venda, a venda do perdão pela Igreja, ela vai influenciar aqui o Lutero a se revoltar contra isso. Diante disso, formulou o documento que seria considerado o marco fundador da Reforma Protestante, as 95 teses. Essas teses, que foram afixadas nas portas da igreja de Wittenberg, em 1517, condenavam, entre outras coisas, a venda de indulgências pela Igreja Católica. Inclusive, galera, esse marco aqui, que é dessa divulgação das teses do Lutero, ele é considerado como um marco do início da Reforma Protestante. Então, em 2017, né, as igrejas protestantes comemoraram os 500 anos da Reforma Protestante, né, do início do protestantismo no mundo, que é acreditado aqui a essa revolta do Lutero, que começou, primeiro ele afixou as teses dele, e ali estavam as justificativas para ele criticar a igreja. Lembrando, ele era membro da igreja. E a gente tem que entender esse nomezinho aqui que a gente está estudando, reforma. O Lutero, ele não queria
em primeiro momento, criar uma nova igreja. Ele queria que a Igreja Católica se reformasse, que ela reconhecesse os seus erros e mudasse a sua conduta, tá? Continuando. Ao fundamentar a sua doutrina, Lutero se baseou na ideia de justificação pela fé, ou seja, a salvação cristã dependeria da crença das pessoas em Deus e não da realização dos rituais católicos. Além disso, acreditava que somente a Bíblia podia revelar a vontade de Deus, sem precisar da interpretação teológica dos clérigos católicos. Uma outra grande diferença que a gente vê muito entre as duas religiões, né? As duas religiões, né, tanto o protestantismo quanto o catolicismo, né, são cristãs, mas a forma de interpretar essa religião é que difere. Então, o Lutero ele foi um dos primeiros a dizer que as pessoas poderiam ler a Bíblia e tirar e interpretar, né, a Bíblia, enquanto que a Igreja Católica disse que isso só poderia ser possível através de quem? Dos padres, né? Quando ele fala que os clérigos, a gente está falando dos padres, dos monges, dos bispos, em última instância, o Papa. Então, é por isso que na Igreja Católica as pessoas vão para a missa para ouvir o que o padre está falando ali, enquanto que o Lutero disse que essas interpretações da Bíblia podiam ser feitas pelas próprias pessoas. Continuando. Outro importante elemento da doutrina luterana era o sacerdócio universal, isto é, o princípio de que todos os fiéis seriam sacerdotes, eliminando a diferença entre leigos e sacerdotes. De novo, aquilo que a gente acabou de falar, uma diferença da Igreja Católica, né? Você vai ter um padre ali que ele estuda para ser padre, para passar esse conhecimento para as pessoas durante os cultos, né, da Igreja Católica, né, a realização das missas. Enquanto que para o Lutero, né, deveria ser, continuando aqui, deveria ser eliminada toda a autoridade do Papa e da Igreja. Então as pessoas poderiam, né, fazer a sua interpretação da Bíblia. Lutero também traduziu a Bíblia do latim para o alemão, possibilitando que mais pessoas pudessem ter acesso direto ao que os cristãos consideram a palavra de Deus. Com essa tradução, sistematizou a escrita em alemão, contribuindo para o desenvolvimento da língua alemã moderna. Isso daqui também é importantíssimo a gente entender, galera, a importância da reforma protestante na formação dos estados nacionais. Por quê? A Igreja Católica ela tinha um modo de agir que era, como a gente já falou aqui várias vezes, só os padres, só os monges, só os bispos é que detinham o conhecimento de passar o conhecimento sobre o cristianismo e de passar esse conhecimento para as pessoas. Por que que isso era possível, né? Qual era uma das razões que fazia com que isso fosse a obrigação deles? Porque quase todos os escritos, na verdade todos os escritos da Igreja Católica, eles ainda eram em latim, que era a língua lá derivada da Roma antiga, que era a língua do Império Romano. Só que aqui a gente já está vivendo os anos de 1500, pessoal. Já surgiram os chamados estados nacionais e na maioria desses locais o latim ele deu lugar a várias outras línguas, tá? Então, por exemplo, português, espanhol, o italiano, o francês, eles são descendentes do latim. São as chamadas línguas latinas. Não são mais idênticos ao latim. Então, por exemplo, nós que falamos português, se pegarmos um texto em latim, nós não vamos entender muita coisa, né? Então, imaginem que as pessoas daquela época, elas iam para uma missa, a missa era toda rezada em latim, diferente de hoje em dia, né, que se reza a missa nas línguas nacionais, naquele tempo ela era toda rezada em latim. E a grande maioria das pessoas não entendia quase nada que era dito na missa. Imagine então na Alemanha. A Alemanha, diferente de Portugal e Espanha, que falava línguas latinas, a Alemanha falava línguas germânicas, que eram descendentes dos antigos povos germanos, né? O alemão. Já havia surgido essa língua nacional, a maioria das pessoas já falava essa língua nacional, e que ela não tem nada a ver com latim, a raiz dela não tem nada a ver com latim. Então imagine para o povo alemão, né? Para o povo inglês também, ver uma missa sendo rezada em latim e não entender bulhufas do que estava sendo dito ali.
Então, o Lutero ele também acreditava que a Bíblia, primeiramente, ela tinha que ser traduzida do latim para as línguas nacionais, para que as pessoas daquele país pudessem entender o que estava sendo dito ali na Bíblia, certo? Isso era uma premissa básica. Vamos ver esse trecho aqui, ó, quando tem essas caixas de texto rosas aqui, tem mais informações. Vamos entender aqui o que foi essa Guerra dos Camponeses. Vamos lá. Uma das consequências imediatas da reforma foi a Guerra dos Camponeses, de 1524 a 1525. Essa revolta teve início na região alemã da Suábia e espalhou-se pelo Sacro Império Romano Germânico. Os camponeses, estimulados pelas palavras de Lutero contra a autoridade da Igreja, iniciaram uma série de levantes contra a nobreza e o clero. Eles lutavam pela melhoria de suas condições de vida e pela restituição dos direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais. Em diversas ocasiões chegaram a saquear e a queimar castelos, igrejas e mosteiros. Então aqui foi uma grande revolta feita pelos camponeses contra os nobres e que teria sido estimulada pela reforma protestante, tá? Principalmente pelas teses do Lutero. A Guerra dos Camponeses foi brutalmente reprimida pelos nobres e pelas autoridades estatais. O líder da revolta, Thomas Müntzer, foi preso, torturado e morto. E aqui a gente tem um panfleto, né, impresso em 1525 com as exigências dos camponeses alemães durante essa revolta, tá, que foi reprimida pelos nobres. A gente tem que lembrar, galera, que era muito difícil os camponeses se revoltarem contra os nobres, porque o camponês ele não tinha armas, ele não tinha direito a ter armas, ele só tinha ferramentas de trabalho, enxada, né, foice, enquanto que os nobres era que detinham as armas. E, além de deter as armas, eles tinham treinamento militar, treinamento para a guerra. Então, para chegar a esse ponto aqui, a revolta deve ter sido muito grande desses camponeses contra os nobres. Então, aqui a gente viu o início da doutrina luterana, né, das pessoas que seguiram o Lutero na Alemanha. Só que não foi só lá na Alemanha que teve esse início do protestantismo. Houve também na França. E lá na França eles vão seguir outra pessoa, outro membro da Igreja Católica, que era o João Calvino. Vamos entender aqui, ó. Vamos ler. O Calvinismo. Outro movimento reformista do século XVI foi o iniciado pelo francês João Calvino, nascido em 1509. Apesar de ter recebido uma formação católica, Calvino se converteu ao protestantismo, dizendo ser seguidor de Lutero. Então aqui a gente já tem uma diferença, né? O Calvino ele vai se converter já ao protestantismo, influenciado pelo que aconteceu na Alemanha lá do Lutero. Por ter assumido a religião protestante, teve que fugir da França, fixando-se na cidade de Genebra, na Suíça, em 1536. Outra coisa que vocês precisam ter bem em mente, galera, havia muitas perseguições nesse período aqui para quem seguia outro tipo de religião. Então, durante muito tempo, a Igreja Católica, quando ela se tornou dominante, né, os membros da igreja, os membros da sociedade em geral, eles começavam a perseguir quem insistia em ter outros tipos de cultos. Então, durante muito tempo na Europa, houve as chamadas caças às bruxas, que eram nada mais do que as pessoas que muitas vezes insistiam em continuar seguindo as antigas religiões que descendiam das religiões romanas, celtas e daí por diante, e também pessoas que discordassem em algum ponto da Igreja Católica, eles eram consideradas bruxas, né? Então aconteceu muito isso na Europa. E quando surge o protestantismo, vai ser mais uma nova religião e que não vai concordar em 100% com o catolicismo, e por isso também a gente tem que entender que a grande maioria da população era católica e vai haver muita perseguição contra o protestantismo nesse início, tá? Então a gente tem que entender que no início do protestantismo, no século XVI, eles foram alvos de grandes perseguições. Isso explica muito também a fuga de muitos desses protestantes para a América. A gente vai ver mais para frente de como os Estados Unidos ele vai ter as suas bases fundadas por protestantes que fugiram da perseguição lá na Europa, certo? Então, vamos continuar aqui, ó.
Continuando, ó. A doutrina calvinista se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, a salvação ou a condenação humana seria determinada por Deus, decisão em que o ser humano não pode intervir. Outra característica da doutrina calvinista é a supervalorização do trabalho. Então, já tem uma grande mudança aqui em relação à Igreja Católica e até a outros ramos, outras partes do protestantismo, que é essa questão aqui da predestinação. No calvinismo, né, ficava claro que o ser humano ele não podia intervir no seu destino. Esse seu destino ele já seria predestinado por Deus, tá? E outra coisa importantíssima para a gente entender aqui do calvinismo é a supervalorização do trabalho. Isso aqui, galera, é importantíssimo para a gente que estuda história, para a gente entender a sociedade da época. A gente tem que entender que na época da Idade Média, o trabalho ele era visto como uma coisa ruim. Vamos entender, não quer dizer que o trabalho era visto uma coisa ruim e que por isso ninguém trabalhava, não é assim. Como havia uma diferenciação de classes sociais, o trabalho ele era algo necessário, mas ele era algo que era feito pelo corpo, né? Algo mecânico, feito pelo corpo das pessoas. E lembre que eu já falei no começo da aula que, naquele tempo, o ideal que eles tinham era que a pessoa trabalhasse o seu espírito e que utilizasse cada vez menos o corpo, né? E por isso os trabalhos manuais eles eram considerados uma coisa que era para ser feito pela classe mais baixa da sociedade. Então por isso que os camponeses e os pobres eles eram tão mal considerados, porque eles tinham que fazer esses trabalhos manuais, esses trabalhos forçados, tá? Então, havia uma desvalorização do trabalho, a ideia da desvalorização do trabalho, principalmente do trabalho manual. O que era o ideal naquela sociedade ali? Era a guerra, que era implementada pelos nobres, e as orações implementadas pelo clero, ok? Com essa mudança aqui trazida pelos calvinistas, eles vão dar uma supervalorização ao trabalho. Então, por exemplo, aquela ideia que a gente tem hoje em dia de que uma frase que é muito dita hoje em dia assim, o trabalho dignifica o homem tem que trabalhar, né? O ser humano só vive se trabalhar e tal. Essa concepção é uma concepção moderna, ela vai surgir basicamente através dessas ideias aqui do protestantismo, tá? São os protestantes que vão levar essa ideia da valorização do trabalho como algo importante para o ser humano e para a vida do ser humano. Esse conceito aqui, até os anos de 1500, ele não era assim. O importante era enaltecer o espírito, certo? E os nobres que iam para a guerra. Era esses os dois pilares. O trabalho era para ser feito por quem? Pela classe mais baixa da sociedade, os pobres, os camponeses, aqueles que para os nobres e para o clero não tinham muita importância, certo? Então isso aqui é uma grande mudança, a gente tentar entender onde surge essa ideia. Ela vai surgir aqui, mas ela vai ser implementada aqui de forma alguma. Ela vai ser ainda maturada com o tempo e principalmente uma classe social vai se apoderar dessa ideia aqui, que é a burguesia, que a gente já viu na aula passada, que foi a classe social que ascendeu do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Lembrando quem era a burguesia, né? Você tinha nobres, clero e camponeses, chamado terceiro estado. A burguesia eram basicamente, de forma bem reduzida, comerciantes que enriqueceram se fixando nos entornos das cidades, que eram chamados de burgos. Por isso que eles receberam esse nome de burguesia, eram os moradores dos burgos. Eles vão enriquecer, com o início da Era Moderna vão ganhar muito dinheiro financiando as expedições marítimas e só no início da Era Contemporânea, depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, é que a burguesia ela vai se fixar como a classe social mais importante e aí sim ela vai colocar os seus valores, né, em voga, que é, no caso, essa questão do trabalho. Então, por exemplo, hoje, né, as classes mais ricas da nossa sociedade moderna, que são os burgueses, eles defendem que todo homem tem que trabalhar, inclusive os homens mais ricos, que eles só são ricos porque eles trabalham o dia inteiro, eles comandam as suas empresas e tal. Então, essa ideia vem daqui, essa supervalorização do trabalho
ela vem aqui do protestantismo, tá? Continuando, ó. Ao se instalar em Genebra, Calvino assumiu o poder na cidade e estabeleceu um governo baseado em suas doutrinas. Dessa forma, governou com rigidez todos os setores da sociedade, como o sistema educacional de Genebra, por exemplo, no qual impôs a educação cristã desde a infância até a universidade. Então, outra diferença aqui, o Calvino ele vai chegar a comandar politicamente, né, essa região de Genebra, na Suíça, e vai implementar aqui as suas mudanças na sociedade europeia. Para a gente terminar aqui essa aula, galera, uma outra igreja também vai surgir nesse período aqui, que é a igreja anglicana, já é uma nova divisão dentro da igreja católica. Vamos entender aqui os motivos do surgimento dessa igreja anglicana. Ó. Diferentemente das outras reformas religiosas que ocorreram na Europa no início do século XVI, o movimento reformista na Inglaterra foi comandado pelo próprio rei. Essa igreja aqui, galera, ela vai surgir na Inglaterra, tá? Ela é um fenômeno lá da Inglaterra. E ela vai ser implementada pelo próprio rei da época. Por não conseguir um herdeiro com a rainha Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII pediu a anulação de seu casamento para se casar com uma dama da corte, Ana Bolena, que estava grávida dele. Com a anulação do casamento, não foi. Desculpem. Como a anulação do casamento não foi concedida pelo Papa, o rei tomou medidas que restringiram a influência de Roma e do papado na Inglaterra, iniciando assim o movimento de reforma. Essas medidas também foram motivadas pelo interesse da coroa inglesa em se apoderar das terras e das riquezas da igreja. Basicamente, o que aconteceu, galera? Lá na Inglaterra, nesse período aqui, né, no século XVI, esse rei Henrique VIII, ele era casado com uma descendente ali da região que hoje é a Espanha, né, da região ali de Aragão, e essa rainha, né, a rainha dele, ela não conseguia engravidar, não dava um herdeiro para que a linhagem dele continuasse. E ele tinha uma amante, né, que era uma cortesã, chamada Ana Bolena, e ela engravidou dele. Ele queria que o Papa anulasse o seu casamento. A gente tem que entender que nessa sociedade, né, quem tinha mais poder era a Igreja Católica. Ela que dizia, né, por exemplo, era ela que coroava os reis. E ela também que fazia os casamentos dos reis. Então, somente ela poderia, por exemplo, anular um casamento. Esse rei queria, porque queria anular esse casamento com essa herdeira hispânica, para casar com essa dama da corte e poder que o seu filho, né, com ela, fosse reconhecido como um herdeiro legítimo, tá? E por como o Papa se recusou a fazer isso, porque a tradição era que o casamento fosse entre dois nobres, né, entre dois descendentes de reis. Uma Catarina era uma princesa, certo? O Papa se recusa, o rei se revolta contra a Igreja Católica e rompe relações com a Igreja Católica e expulsa a Igreja Católica da Inglaterra. Como ele expulsa a Igreja Católica de lá, ele vai ter que criar uma nova igreja no lugar. Então ele cria a Igreja Anglicana, que basicamente é a mesma Igreja Católica, só que ela não deve obediência ao Papa. Ela vai ter os mesmos preceitos, claro, com o tempo alguns rituais vão ser modificados, tá? Mas basicamente ela foi criada por causa dessa divergência entre Papa e o rei da Inglaterra. Só que muitos estudiosos já confirmam que essa divergência toda não foi só por causa dessa questão do casamento. Teve uma certa influência, mas que a maior influência seria porque o rei ele estava de olho, tinha interesse nas terras que pertenciam à Igreja Católica. A gente tem que lembrar que durante o final da Idade Média e início da Idade Moderna, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa do mundo. E como é que se tinha riqueza e poder nesse período? Sendo dona de terras. A Igreja Católica era dona de muitas terras na Inglaterra e o rei pretendia tomar essas terras para ele na Inglaterra, tá? Galera, a gente vai parar por aqui na Igreja Anglicana, certo? E na próxima aula a gente continua com os outros movimentos reformadores e vamos terminar esse capítulo, ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu só ver aqui uma atividade para a gente fazer, certo? Vamos passar aqui para a página das atividades. Só mais um pouco. Vamos chegar aqui na página das atividades.
Ok. Pronto, é aqui na página 52, tá? Nós vamos fazer as 3 primeiras questões referentes a essa aula de hoje, ok? Questão 1, 2 e 3 da página 52. Eu vou deixar essa atividade lá no Google Sala de Aula, vocês precisam fazer lá, responder, para eu poder marcar lá que vocês participaram e fizeram a atividade sobre essa aula, tá certo, pessoal? Então é isso, até a próxima aula e tchau!